Então, para finalizar, a gente vai falar sobre essa discussão que começa aqui no livro Homo Deus, do Yuval Harari, sobre a desigualdade social, a desigualdade de acesso, né? O abismo que existe entre a pessoa que tem acesso àquele progresso e as que não têm. A tecnologia ela já existe. A gente tem o costume de falar, nossa, o Brasil está super defasado. Realmente, o nosso país ele tem uma dificuldade de acesso. O nosso país sofre essa desigualdade social. Tudo bem. Mas mesmo aqui dentro, você tem pessoas que têm um celular de 10 mil reais e você tem pessoas que nunca tiveram um celular na vida. Sabe por quê? Porque a gente tem pessoas aqui no nosso país, e em diversas outras partes do mundo também, que não tem sequer acesso a saneamento básico, tá? E a gente tem um costume muito ruim, às vezes, de falar sobre meritocracia, sabe? Ah, então a pessoa nasceu num local pobre, ela estuda, ela se esforça e ela consegue um destaque. Legal. Essa história de vida ela é uma história de superação super bacana. Mas a gente romantiza algo que é basicamente impossível. Que é uma pessoa sair de um lugar em que ela não tem comida, ela não tem banheiro, ela não tem banho e virar uma cientista da NASA, entendeu? Pode acontecer? Pode, entendeu? Mas quando acontece isso, essa história ela é tão idolatrada porque é um cisne negro realmente, sabe? É uma coisa que só acontece ali. É um caso muito isolado, muito específico, que é romantizado para poder jogar a culpa do fracasso nas pessoas que não conseguiram essa proeza, entendeu? Isso é muito ruim, porque esse acesso ele tem que ser mais simples para todos. Esse acesso ele tem que ser mais... tem que buscar uma equidade, tem que buscar uma igualdade, né? Tipo, vamos permitir que todos tenham esse acesso, né? Então quem pode pagar, obviamente, tem acesso a coisas muito mais vantajosas. Quem pode pagar tem acesso a uma educação de qualidade muito superior. Quem pode pagar tem acesso a uma alimentação muito superior, que automaticamente reflete na forma como essa pessoa dorme, nos exercícios que ela consegue fazer, em como ela vai conseguir trabalhar, em como ela vai conseguir impactar o mundo ao seu redor, né? Um exemplo que eu posso trazer aqui para essa ideia de desigualdade é do Altered Carbon, né? Então, nessa série, nesses livros, a gente tem, né, o carbono alterado ali, a gente tem as pessoas cujos corpos são capas, né? Então a nossa existência ela é simplesmente um chip ali, uma peça que vai no seu pescoço, na nuca. E você tira essa peça e troca de capa, troca de corpo. E parece simples, entendeu? Legal, a gente elimina a questão orgânica da coisa e pode viver indefinidamente. Tá, bacana, show. Porém, quando você não pode pagar por isso, como a gente vê acontecendo na série, logo no começo, assim, então tem uma menina de 7 anos que a família é muito pobre e ela não consegue pagar uma capa melhor, uma capa de criança. Então o governo disponibiliza uma capa para ela voltar a existir. Ok. Mas é uma capa de uma idosa. Então você tem uma criança de 7 anos vivendo uma vida de idosa, com todas as limitações de um corpo físico, né, orgânico de idoso. Por quê? Porque ela não tem como pagar aquilo. E, em contrapartida, a gente tem as pessoas ricas, milionárias ali, que vivem mais de 2.000 anos e que estão vivendo essas vidas dentro de capas completamente preparadas fisicamente, né, capas que são prontas para ação, que estão prontas para oferecer todo o desempenho ali real de um corpo no auge, né, de um corpo funcional humano. E sempre que essa capa envelhece, ou se fere, ou se danifica, ou machuca, eles trocam por uma melhor, por uma mais forte, por uma mais bonita. Então essa desigualdade é muito complexa, porque se o rico tem um acesso superior, como que o pobre se aproxima dele, né? E esse livro do Homo Deus, do Harari, é muito bacana porque ele fala sobre essa questão e ele aborda a seguinte questão, que nós hoje, né, o Homo sapiens, a gente distancia um pouco do animal, a gente tem um animal doméstico, a gente tem um carinho por eles, claro, mas muitas pessoas têm dificuldade de criar uma associação com os animais por enxergá-los como uma espécie inferior. Ele não raciocina, ele não pensa, não sei o que, tudo bem, legal. E quando essa desigualdade da manipulação genética for mais viável, pode ser, né, que essa espécie que ele chama de Homo Deus, que é uma espécie do Homo sapiens que passou por uma evolução artificial, né, então você se modificou geneticamente ali no caso, e agora você tem mais acesso às coisas, você tem mais poderes, você tem mais força física, você tem mais inteligência, você tem mais, enfim, N coisas, do que aquele Homo sapiens tradicional. Então você é o Homo Deus. E esse Homo Deus, ele está numa posição que entra dentro daquilo que a gente falou no terceiro vídeo, né, sobre a responsabilidade. Ele está numa posição que gera distanciamento dele para o Homo sapiens tradicional. Então o homem comum pode ser enxergado pelo Homo Deus, de acordo com Harari, da mesma forma que o homem comum enxerga um animal. Então a gente respeita, a gente trata com carinho por dó, sabe? Porque a gente gosta do animal, porque é algo doméstico, porque é algo que a gente pode cuidar, porque é algo que oferece algo em troca para nós. E esse distanciamento pode criar esse tipo de situação. Essa desigualdade é muito complexa, porque apesar de existir esse distanciamento artificial, né, essa manipulação, essa modificação genética, as duas pessoas são da mesma espécie, entendeu?
Existe uma evolução artificial? Pode existir? Pode, ok. Mas criar esse distanciamento artificial é muito complexo para a sociedade, porque isso vai fazer com que as pessoas que estão nessa posição superior, entre aspas, elas comecem a isolar as demais de possibilidades que deveriam ser mútuas, né? Que deveriam existir para todos eles. Então, a gente tem na série Biohacker também fala sobre isso, e isso na verdade é na vida real a gente já vê. Tem muitas doenças hoje que elas têm tratamento, elas têm um processo, que não necessariamente de cura, mas muitas vezes que ameniza muitos problemas, que permite que a pessoa tenha uma vida normal, muito mais próxima da vida normal ali, mesmo passando por uma complexidade ali muito grave. Ok, mas você vai buscar um tratamento para isso, e esse tratamento pode custar $1 milhão, 5 milhões de dólares, entendeu? Uma dose daquele tratamento pode custar 20, 40, 60, 80, 100 mil dólares. Como é que eu pago por isso? Você imaginou se hoje você tivesse um problema que você precisa de uma pílula por dia para viver? Só que essa pílula que você tem que tomar uma vez por dia custa 50 mil dólares. E aí você tem que tomar 50 mil dólares todos os dias da sua vida, até que exista uma cura para isso. Você teria acesso a isso? E por não ter acesso, sabe, por não ter essa condição financeira de bancar esse acesso, será que é justo que você tenha uma vida inferior a quem tem esse dinheiro? O dinheiro justifica, então, quem vale mais para o mundo ou não, sabe? Então essa questão é muito complexa e essa é a principal parte que eu queria falar sobre essa questão de manipulação genética, na verdade. Que foi por isso que eu falei, eu citei os exemplos dos filmes de heróis, das séries de heróis ali também, e de como esse poder ele pode corromper, ele pode criar essa ausência de responsabilidade, esse distanciamento, essa ausência de empatia, né? Essa dificuldade de perceber que o outro também merece viver. Porque a gente entende que o outro ele acaba perdendo o valor por causa desse distanciamento, por causa dessa posição em que essa pessoa, né, que tem esse poder, que tem esse status ali no caso, ela se encontra, ela olha para aquela posição e diz, eu tenho mais valor do que o outro. Isso é muito complexo, é muito errado, entendeu? Então, a gente tem muitos tratamentos caríssimos, a gente tem muita coisa que não tem acesso igual para todas as pessoas. E a manipulação genética, ela é um assunto muito delicado justamente por isso, entendeu? Porque a tecnologia ela se expande, as coisas se expandem, e juntamente com essa expansão dessa tecnologia, desse avanço científico, dessas coisas que oferecem a modificação genética, o aperfeiçoamento genético para o ser humano, se expande também o abismo do acesso àquilo, né? Então como que uma pessoa que não consegue ter saneamento básico na casa dela, como eu citei de exemplo antes, como é que essa pessoa vai ter acesso a algo que modifica geneticamente o seu corpo, permitindo que ela sobreviva por mais tempo, que ela tenha uma vida mais longa? Então, o fato dela não ter esse acesso, o fato dela não ter dinheiro para ter esse acesso, justifica, sabe, o fim, né? Isso que eu tô falando, os meios justificam o fim. Então, o fato daquilo existir, ela não ter acesso, sabe, eu não tenho dinheiro, então isso justifica que eu tenha direito de viver só 60, 70 anos, quando outras pessoas podem viver 150, 200 anos. Justifica que eu tenha que morrer de uma doença que outra pessoa pode simplesmente enfrentar com tratamento e viver a vida completa dela, e eu vou ter que perder uma parte da minha vida para isso, justamente porque eu não tenho uma posição, sabe, um poder, entre aspas, ali no caso, que me permite lidar com aquilo melhor. É muito bacana pensar sobre isso, e é muito difícil também, sabe? Bacana que eu digo porque é uma reflexão que a gente precisa fazer. É algo que nós temos que pensar o tempo todo. Porque se a gente não pensar nisso agora, em algum momento nós estaremos nessa condição, sabe? E no futuro a gente vai ver essa manipulação genética chegar. A gente tem que discutir a questão ética dela, a gente tem que discutir a questão moral dela, a gente tem que estar preparado para esse tipo de questionamento. Então, quando eu falo sobre isso aqui no canal, nos nossos cursos, quando eu falo sobre isso na Universidade Andarilho, não é na ideia de ser tendencioso, sabe, de criando polêmica, de entrar em trends. Na verdade, pouca gente fala sobre isso na real. Mas eu gosto muito de falar sobre isso porque é um assunto que é muito complexo, que é muito pertinente e muito delicado, entendeu? Então, se a gente fala sobre isso agora, no momento que isso se tornar mais constante, faz com que a gente tenha mais possibilidade de falar sobre, com inteligência. Porque, imagina só, todo esse cenário de polarização que a gente está enfrentando nesse momento, de esquerda e direita, de político, de anti-aborto, a favor do aborto, de não sei o que, a polarização que é criada no mundo, porque as pessoas elas precisam opinar sobre algo que não diz respeito a elas, entendeu? Muitas vezes. Então eu crio um movimento para proteger algo que é um direito meu, no meu lugar de fala, e uma outra pessoa que não entende o que eu estou passando, ela não entende o que aquilo causa em mim, ela critica o que eu estou fazendo, porque ela se sente no direito de criticar algo que ela não entende, não compreende. A gente está num cenário de polarização que é muito grave, entendeu? Muito complexo, cada vez mais polarizados, na verdade.
Imagina a gente num cenário desse porte, desse nível, discutindo uma questão de manipulação genética e de desigualdade social, de dificuldade de acesso à cura, a tratamento, a uma possibilidade de aprimoramento, de melhoria. Vai acontecer. Em algum momento a gente vai passar por isso. Então conversar sobre isso antes faz com que a gente tenha a mente mais aberta, sabe? Mais disponível para esse tipo de conversa, para esse tipo de filosofia. E eu espero que vocês tenham gostado bastante desse conteúdo. Eu tentei fazer um formato de conversa realmente, um talks ali mesmo sobre todas essas coisas. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês deixem seus comentários com críticas, sugestões, o que vocês acharam, o que isso fez vocês pensarem, como que isso inquietou vocês. Se vocês assistiram algumas dessas coisas que eu citei, fala pra gente o que vocês acharam também, deixa sua opinião, comenta como que você relaciona isso com o mundo, sabe, com o pensamento crítico. Esse filme, essa série, esse livro, essa ideia, ela se relaciona com isso, eu penso sobre isso, eu entendo dessa forma. Tudo isso é muito importante também como um exercício mental para todos nós, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado bastante, que continuem a seguir e compartilhar os conteúdos da Universidade Andarilho e até a próxima!